Boa tarde, gurizada. Professor Sandro falando aqui. Então vamos lá falar um pouquinho de lógica matemática, né? É o seguinte, a gente vai falar alguns conceitos, que o capítulo 1 basicamente são só alguns conceitos, tá? O capítulo 2 a gente já começa a entrar numa parte mais operacional um pouquinho. Vamos fazer uma série de vídeos para tentar amenizar esse problema da nossa distância aí, né? Beleza. Então, pessoal, primeiro, o que é uma proposição? Existe dentro de lógica algo que eu posso dizer que é o principal conceito. E é exatamente esse, proposição. O que é proposição? Pessoal, proposição é qualquer tipo de afirmação que possa ser julgada como verdadeira ou falsa, tá? Então tá aqui, ó, uma proposição. Geralmente a gente dá o nome para ela uma letrinha minúscula. A proposição P, eu sou gordo. Tem condição da gente saber se eu estou falando a verdade ou se isso é uma falsidade. Eu sou feio. Também tem condição da gente verificar se é verdadeiro ou falso. Logo, isso é uma proposição. Tudo bem? Depois, a gente tem alguns princípios. Eles são meio óbvios, mas a gente fala dele, né? Que é o princípio da não contradição. Que isso diz a respeito de uma proposição não poder ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Tudo bem? Depois a gente fala do terceiro excluído. O que seria o terceiro excluído? Uma proposição é verdadeira ou falsa. Não existe uma terceira opção, tá? Depois a gente vai seguir e a gente começa a falar das tabelas verdade, tá? A tabela verdade, ela vai dizer sobre todas as possibilidades de uma proposição ser... como é que eu posso dizer, não valorizada, mas ser classificada quanto aos valores, tá? Então, a tabela verdade, ela me dá uma ideia geral de todas as possibilidades em relação à proposição, tudo bem? Como que a gente faz? Tem as tabelas verdade simples, né? Porém, eu acho que nos interessa são as tabelas verdades com os conectivos, que isso aqui que vai me levar... A gente vai ver isso do início até o fim do nosso conteúdo, tudo bem? Primeiro, ele entende negação como um conectivo. Eu não entendo dessa forma, tá? Como ficaria a tabela verdade de P? Né? A tabela verdade de P seria assim. E de Q, tá? A tabela verdade de P. O que P pode ser? P pode ser verdadeiro e Q também, tudo bem? Mas P pode ser verdadeiro e Q pode ser falso. Beleza? Depois, eu tenho que Q pode ser falso, P pode ser falso e Q verdadeiro. Ou ambas falsas. Concordam que não existe nenhuma outra possibilidade. Então, aqui, ó. Aqui estão as duas proposições. Todas as possibilidades de valores lógicos estão englobadas aqui, tá? Então, ou P é verdadeiro e Q é verdadeiro também, ou P é verdadeiro e Q é falso, ou falso verdadeiro, falso falso. Beleza? Como ficaria na mesma tabela o não P e o não Q, tá? Como eu estou fazendo tudo na mesma tabela, a gente olha para o que já tem. Então, o não P é a negação do meu P, tá? O que seria não P? Né? A negação eu leio não alguma coisa. No caso, não P. Eu sou gordo. Não P seria eu não sou gordo. Opa, desculpa, tá bom? P é eu sou gordo. Não P seria a negação disso. Eu não sou gordo. Cara, se uma proposição tem um valor lógico verdadeiro, a negação dela, obviamente, é falso. Quando eu nego, eu estou trocando o valor lógico, tá? Então, seria falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Agora, o que seria não que? Que é eu sou feio. Aí não que é eu sou bonito? Não. É eu não sou feio, porque o contrário de ser feio não quer dizer ser bonito. Tem várias variações, tem pessoa que não é nem feia nem bonita e tal. Do mesmo jeito que gordo, a negação não é eu sou magro, porque nem todo cara que não é gordo é magro. Ele pode não ser gordo e ser obeso. Ele pode não ser feio e ser horrível, por exemplo, tá? Então, eu não sou feio. Se que é verdadeira, não que é falsa. Falsa, verdadeira, verdadeira, falsa, falsa, verdadeira. Tudo bem? Vamos seguir. O que seria na mesma tabela verdade? Vamos lá.
A conjunção P e Q. A conjunção é o meu E, pessoal, tá? É o meu E, tá bom? Conjunção é o meu E. Eu leio P e Q, tá bom? O que seria a conjunção? Vamos pensar. A frase lida ficaria P, eu sou gordo e eu sou feio. A gente não fala assim, eu sou gordo e eu sou feio. A gente fala, eu sou gordo e feio, tudo bem? A linguagem corrente ficaria assim. Porém, as duas proposições são essas, tá? Aí eu pergunto para vocês. Olhem por linha agora, tá? Por favor. Então, eu estou me referindo a esses dois aqui. Se a proposição P é verdadeira, ou seja, o cara é gordo. Se a proposição Q é verdadeira, ou seja, o cara é feio. Quando o cara fala, eu sou gordo e feio, ele está falando verdade? Sim? Beleza, sim. Tá? Entenderam? Ó, o cara realmente é gordo. O cara realmente é feio. A frase eu sou gordo e feio é correta. Tá? Vamos ver se a gente entendeu fazendo a outra. Aqui está a proposição P é verdadeira. O cara é gordo. A proposição Q é falsa. Aqui diz que é feio, mas não é feio. O cara não é feio, tá? Então, a proposição P é verdadeira. A proposição Q é falsa. Quando eu falo que acontece uma coisa e outra, isso é verdade ou é falso? De novo, o cara realmente é gordo, mas o cara não é feio. Quando ele fala, eu sou gordo e feio, ele está mentindo ou está falando a verdade? Ele está mentindo. Tudo bem? Agora, se ele fala, eu sou gordo e feio, mas ele não é gordo, ele só é feio, ele também está falando uma mentira. PQ. Ambas falsas. Ele não é gordo, ele não é feio. E ele fala, eu sou gordo e feio. Ele está falando mentira. Pessoal, a tabela verdade precisa ser desse tamanho? Não precisava dessas duas colunas para eu analisar o E, tudo bem? Eu precisaria só disso, porque isso está aqui dentro. Essa proposição, nota que agora ela é uma junção de duas, com um conectivo. Essa proposição eu chamo de proposição atômica, tudo bem? Enquanto que a pequenininha eu chamo de molecular. Ou então, simples, e essa é composta. Se eu quiser pegar e representar isso, daí já seria com uma letra maiúscula. Pode ser um P maiúsculo, um Q maiúsculo, tudo bem? Tá? Então, essa é uma proposição composta. Ou seja, a frase seria, eu sou gordo e feio. É uma proposição composta por essas duas, tá? Vamos seguir. Já vimos a conjunção. O que seria a disjunção? É o ou, tá? Esse símbolozinho parece um Vzinho, tá? É ou. A disjunção é ou. Aí vem a diferença básica. Eu sou gordo ou feio. Geralmente no português, a gente pensa que quando fala ou, seria uma coisa ou outra. Ou seja, com exclusão das duas ao mesmo tempo. E não é verdade, tá? Pensem bem, eu falo assim, ó. Eu preciso de alguém que seja gordo ou feio para uma vaga num filme de terror lá, tá? Se chegar um gordo, vai ganhar a vaga? Sim. Eu preciso de alguém feio, né, também. Chegou um cara feio, ganha a vaga? Sim. Mas chegou um cara que é gordo e feio, melhor ainda, porque o ou não exclui. O ou só vai excluir, presta bem atenção, porque a gente já fala isso no dia a dia. Quando a gente bota um ou na frente, eu falo, ou eu quero um cara gordo, ou eu quero um cara feio, que daí não é exclusiva, tá? Então, essa disjunção normal tem o E dentro dela. Vamos lá, então. O cara é gordo, verdadeiro. O cara é feio. Quando ele fala, eu sou gordo ou feio, tá certo? Sim, porque os dois ao mesmo tempo, esse ou não exclui, tudo bem? Vamos lá. Ele é gordo, mas não é feio. Ele fala, eu sou gordo ou feio. Verdadeiro também, porque uma das coisas aconteceu. Ele não é gordo, mas é feio. Ele falou, eu sou gordo ou feio. Verdadeiro também. Ele falou, eu sou gordo ou feio, porém ele não é gordo e não é feio. Aí é falso. Ou seja, o ou, a disjunção, só é falsa quando ambas são falsas. Vamos lá. O condicional. Esse cara, eu leio se então, tá? Vou mudar. Se
chover hoje. Vou cortar aqui. Chove hoje. Eu ligo para ela. Então tá, o cara tá apaixonado. E daí tem duas proposições. Chove hoje. Isso é uma proposição? Sim, porque eu posso verificar se é verdadeiro ou falso. É só esperar para ver se choveu. Eu ligo para ela. Também eu posso ligar ou não, tá? Agora, a proposição composta, que eu vou chamar maiúsculo, né? Seria P condicional que, eu leio assim, ó. Se chover, hoje, então eu ligo para ela. Presta bem atenção, por favor. Esse cara eu leio como se então. CP então que. É assim que eu leio. CP então que. CP então que. Isso é o meu condicional. Olha só, eu estou falando assim, ó. Se chover hoje, então eu ligo para ela. Essa é a frase, tá? Vamos supor que aconteceu a primeira, ou seja, choveu hoje. E eu liguei para ela. Eu falei a verdade? Eu falei. Se chover hoje, então eu ligo para ela. Choveu e eu liguei. Falei a verdade? Falei. Agora, se chover hoje, então eu ligo para ela. Eu estou olhando com essas frases que fica mais fácil de entender esse condicional aqui, tá? Vamos lá. V para a proposição P, ou seja, ela é verdadeira e é falso, ou seja, o cara não ligou, tá? Então, se chover, então eu ligo. Choveu e eu não liguei. Eu menti, ok? Então isso aqui é falso, tá? Vamos lá então. Não choveu e eu liguei. Aqui que todo mundo se confunde. Prestem bem atenção, por favor. Eu falei que se chover hoje, eu ligo para ela. Só que eu não disse nada a respeito de não chover hoje. Tipo, eu falei, se chover eu ligo. Mas se não chover, o que eu faço? Eu não disse, tá bom? Então, se aqui não aconteceu, o que condicionava sempre é verdadeiro. Tudo bem? Porque eu não disse o que eu iria fazer caso não chovesse. Eu falei assim, ó, se chover eu ligo. Então a minha única obrigação é, choveu, eu tenho que ligar. Agora, se não choveu, não sei, eu faço o que eu quiser. Por isso é verdadeiro, tá? E a outra é o bicondicional. Bicondicional é o seguinte, seria esse analisado para ida e para volta, tá? Então assim, ó, quando é que esse cara deu falso? Num caso só. Num caso só. Quando eu parto da verdade e vou para a falsidade, tá? Então aqui, ó, olhando daqui para cá. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Agora, lendo daqui para cá. Falso, falso, continuaria verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, continuaria verdadeiro. Verdadeiro, falso, para cá é a mesma coisa que esse daqui para cá. Tudo bem? Então aqui seria falso também. Logo, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Beleza? Ou então achar. Como que eu leio o bicondicional? Eu leio P, se e somente se, que. Como que eu leria essa proposição? Chove hoje, se e somente se eu ligo para ela. Ou seja, eu estou grudando essas duas. Nesse caso não tem muito sentido. Por quê? Porque eu não tenho controle da chuva. Mas assim, ó, eu sou gordo, se e somente se eu sou feio. Quer dizer o quê? O cara é gordo se é feio. E se ele não é gordo, ele não é feio. Uma coisa está grudada com outra. Beleza, pessoal? Primeira parte, então, é essa das tabelas verdades dos conectivos. Daqui a pouco mais alguns vídeos com exercícios e exemplos. Falou!